Meus amores, boa noite, boa noite. Eu tenho certeza que esse ano de 2026 será o ano da sua aprovação no concurso do INSS. Galera, o pessoal que está esperando aí o nosso curso, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo, galera, porque a gente trabalha com muito comprometimento. A gente não solta qualquer coisa. Eu vejo a galera dando aula aí para o INSS e para vários concursos, pegando questão de 2008, pegando questão de 2012, pegando características antigas da banca. O nosso curso é um curso focado. E o nosso lema não é vender só por vender, tá? Eu acho que já deu para sentir aqui como é que a gente trabalha, tá? Então, entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo, deixa o like, curta aí, compartilhe e vamos embora. Se esse vídeo tiver aí pelo menos 100 comentários, vou liberar algo massa para vocês. E galera, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo. Galera, é o que eu sempre digo, ó. Sonho, foco e disciplina vai fazer você ser aprovado no concurso do INSS. Veja aí no último concurso quantos aprovados nós tivemos. Veja os depoimentos que nós temos de Aline, que foi primeiro lugar lá para analista. E outros mais. Cada página estudada é um passo a mais rumo à sua aprovação. Então, galera, ó, tenha metas, crie uma rotina, estude com qualidade e nunca desista. Meus amores, eu sempre digo, né, aos meus alunos que não passe em concurso quem desiste. Tem que ter foco. E outra, você tem que começar a estudar antes do edital. Então, aguardem, porque o curso que a gente vai lançar, e tudo indica que já na próxima semana vai ser muito show, então vem comigo. Gente, questões. Ó, essa primeira questão que eu separei aí para vocês, ó, uma questão super recente, 2026, e a questão diz assim: P, se ele atacou o animal e ficar provado, ele responderá. Julgue o item seguinte acerca dos aspectos da proposição P relacionados à lógica sentencial. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é superior a 10. Perceba que a gente não repete questões. Galera, ele falou aí o número de linhas, tá? Ele poderia chegar para você e falar assim, ó, o número de combinações possíveis, VOF. Ou poderia falar o número de valorações possíveis, VOF. Como é que eu calculo, ó, esse número de linhas? 2 elevado a n. Professor, o que seria esse n? Esse n é o número de ideias distintas, o número de pensamentos distintos, o número de proposições simples que você tem dentro dessa proposição. Por exemplo, ó, a primeira ideia é ele atacou o animal. Tranquilo? Beleza? Então, a primeira é o quê? Ele atacou o animal. A outra, ficou provado. A outra, ele responderá. Galera, eu tenho aí 3 ideias distintas. Ele atacou o animal, ficou provado, ele responderá. Então,
O número de ideias distintas que eu tenho são quantas? 3. Vai ficar 2 elevado a 3, ó. Que é multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 8 linhas, ó. Ele diz que é superior a 10, esse item tá o que, gente? Errado. Galera, bater um papinho aqui com vocês, ó. Veja. Se ele chegasse na prova e dissesse assim, ó. Ele atacou o animal. Isso é uma proposição para você classificar. Aí você ia dizer, ele quem? Isso é uma sentença o quê? Aberta. Mas eu quero que você se acostume que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando ele te dá lá uma proposição composta e pede para você calcular o número de linhas, você vai contar aqui, ó, como 3 ideias distintas, 3 pensamentos distintos. Isso seria o N. 2 elevado a 3, 8. Agora, se você pegasse uma questão de correto e errado, e ele pedisse para você dizer se é correto ou errado, ele atacou o animal, é uma proposição, não seria uma proposição, porque quando eu digo ele atacou o animal, ele quem? O sujeito está em aberto, isso é uma sentença aberta, tá? Mas quando ele coloca, felizmente ou infelizmente, uma proposição composta, para você calcular lá o número de linhas, você vai contar o número de pensamentos, o número de ideias distintas. Eu tenho 3, 2 elevado a 3, 8 linhas. Vamos embora. Questão 2, ó, foi o mesmo texto. Ele deu a proposição P, se ele atacou o animal e ficar provado, então ele responderá. Galera, o então aqui, ó, ele está subtendido, ó. Ele está subtendido, né? O que ele está dizendo aí é o quê? Se ele atacou o animal e ficar provado, então ele responderá. Olha o que ele pede pra gente. A negação de P. Ó, a negação da proposição P. Meus amores, a proposição P é um sim, então, né? É uma condicional. Sempre que eu tenho uma condicional, eu separo a primeira parte, ó. A primeira parte é essa parte que está entre o se e o então, ó. Essa é a primeira parte. É o que está entre o se e o então. E vou separar isso aqui, ó, da segunda parte, que é quem? O que vem depois do então, que é ele o que? Responderá. Essa é a segunda parte. E como é que eu nego o sim então? A negação do sim então, ó, é o marido safado. O que é que o marido safado faz? O marido safado, ele sempre mantém a primeira e nega a segunda. Professor, como assim? Vamos lá. Ó, para negar o conectivo sim, então, eu mantenho a primeira. O que é manter? É repetir. Eu vou repetir essa parte que está em amarelo, ó. Ele atacou o animal e ficou provado. Eu mantive, ó. Mantenho a primeira. Eu mantive. Só que eu troco o se então por e. Eu troco o se então por e. E lá no curso a gente estuda, né? O e pode ser substituído por mais, contudo, todavia, porém, entretanto. Troquei o se então por e. E nego a segunda. Vou negar, ele responderá. Vai ficar o quê? Ele não responderá
ele não respondeu, ó, eu neguei. Galera, tempo verbal, você faz uma mudança nele para deixar a frase melhor, para a gente escutar melhor isso, né? Então, não tem problema. O que você está vendo é que o quê? Que ele manteve a primeira, trocou-se então por e negou o quê? A segunda. Negou ele responderá, ficou ele não responderá, ele não respondeu, não respondia, ele não respondeu. Então esse item é um item correto. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Vamos para a próxima. Questão de número 3, ó. Um investidor aplicou 60 mil em uma caderneta de poupança. Beleza. E 40 mil em um fundo imobiliário. Ao final de um ano, a poupança, a poupança rendeu 8%, ou seja, 8% de quanto? De 60 mil. E o fundo, 12%. 12% de quanto? Quanto foi colocado no fundo? 40 mil. E aí ele diz, nessa situação hipotética, ele está falando do rendimento, ó. O rendimento anual sobre o total aplicado foi de 9,6%. Meus amores, o total aplicado foi 60 mil na caderneta de poupança e 40 mil dentro do fundo imobiliário. Ou seja, quanto foi ao todo? 100 mil é o total. Mas eu quero saber do rendimento. O rendimento na poupança foi 8% de 60 mil. Gente, o que é porcentagem? Ó, porcentagem, cortar 2 zeros. Pense assim, ó, vou cortar 2 zeros. Vai ficar aqui agora, ó, o dia vezes 8 aí vezes quem? 600, isso vai dar quanto? 4.800. E aqui, 12% de 40 mil, ó, corta 2 zeros. O de é vezes, né? 12 vezes 400, coincidentemente deu quanto? 4.800. Ou seja, gente, o rendimento aqui, ó, o rendimento total foi de quanto? 4.800 mais 4.800. 9.600. Ó, você teve um rendimento de quanto? De 9.600 em cima de quanto, gente? De 100 mil. Você pode fazer uma regra de 3, ó. 100 mil, isso é 100%. Só que eu quero saber quanto é em percentual o rendimento. 9.600 é X. E é só multiplicar cruzado, né? Vai ficar quem aqui, ó? 100 mil vezes X igual a 9.600 vezes 100. Galera, quando você tem uma igualdade, você pode cortar os zeros de um lado e do outro, ó. 1, 2, 3, 4. 4 zeros de um lado. 1, 2, 3, 4. 4 zeros do outro. Vai ficar quem aqui? 10x igual a 96, ó. Quem é x? É só passar o 10 dividindo, ó. 96 por 10 dá quanto? 9,6%. Então o item é correto. Você poderia fazer logo direto, viu? Ó. Pego a parte e divido pelo todo, ó. Quem é a parte aqui? A parte 9.600. E divido pelo todo, que é quanto?
100 mil. Pego a parte e divido pelo todo. Só que como eu quero em porcentagem, você multiplica isso por quanto? 100%. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 0 em cima. 1, 2, 3, 4. 4, 0 embaixo. Ó, 96 vezes 1% dá 96%, né? Dividido por 10 embaixo dá quanto? 9,6%, ó. Resposta, letra C de certo. Então, gente, você pode pegar a parte e dividir pelo todo. E o resultado multiplica por 100%. Ou faz uma regrinha de 3. Porcentagem é um assunto que cobra demais. E a gente resolve lá todo tipo de questão possível. Beleza? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Quem está esperando o nosso curso, entra no grupo que vai ter aí um descontão. Deixa o like no vídeo, curte e compartilha. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. E galera, já deu certo, vai dar certo. Valeu. Fui.